Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Restart Podcast. Aqui a gente vai falar sobre ferramentas para fortalecer somente no esporte, na vida, no business, não importa. Ferramentas para você utilizar no seu dia a dia. Meu nome é Thiago Silva e ao longo dos episódios eu vou trazer aqui insights e convidados que vão estar me auxiliando a colocar ferramentas na sua caixa para que durante o decorrer das semanas, meses, no seu dia a dia, aqueles momentos que se levantam como limitadores, você possa ir lá na sua caixa, pegar uma ferramenta e poder transpor esses obstáculos. Eu estou aprendendo ainda como fazer podcast, é o primeiro episódio, então eu estou com o computador aqui na frente, eu vou ler, tá tudo certo. Vocês vão ver que a partir do momento que começar a rolar mais episódios, aí vai ficar mais tranquilo, tá? Então, desculpa a leitura aqui, mas vai ser isso o primeiro episódio. Mas antes eu quero explicar para vocês também como surgiu o podcast. Como surgiu o podcast? Eu sou profissional de educação física e durante um bom tempo eu pude conduzir grupos de pessoas em treinamento em áreas de CrossFit e afins. E nesse ambiente, tanto eu quanto a equipe que eu pude ter, a gente resgatou inúmeras pessoas que no treino travavam. Iam para o banheiro chorar ou desistiam do treino. E com alguma delas que a gente pôde ter contato, ficava nítido que da maneira como ocorria no treino, que era um problema se apresentando para elas ali em forma de exercício físico, elas também faziam igual ou muito parecido no dia a dia. Esse é um dos motivos de ter nascido esse podcast. E um pouco antes disso também, dois fatos que bateram em mim como um soco na barriga. O primeiro fato foi que eu tive uma aluna durante um breve período de tempo, quando eu ministrava treinamento em grupo, e essa aluna saiu, né, do treinamento, enfim, e depois de um tempo eu fiquei sabendo que no dia do aniversário dela, infelizmente, ela colocou um ponto final na história dela. Tempos depois, aí no início da pandemia, teve um empresário da região aqui, sofreu um revés na sua empresa, como muitas empresas também sofreram no início da pandemia, e ele, por não aguentar aquela pressão ali, ele chegou em casa e ele tirou a vida da esposa, do filho e a própria vida. Então, mais uma pessoa que colocou um ponto final onde poderia haver uma vírgula. E isso bateu em mim muito forte, porque na época eu já era pai, já estava com o primeiro filho, e primeiro pensamento que veio em mim foi, cara, como que tu consegue, como passa pela tua cabeça a percepção de amanhã eu não vou conseguir ver a pessoa que eu amo, dar um oi. Para mim foi muito forte isso. Então eu comecei cada vez mais a identificar o quanto ali na minha atuação na área de treino, né, seja personalizada ou em grupo, a mente das pessoas travavam elas. Não era sobre a questão de ter o melhor médico do esporte, os melhores equipamentos, o melhor personal trainer. O que travava as pessoas, o que impedia elas de chegar mais próximo do que elas almejavam era a mente delas. Alguma história que elas contavam para elas mesmas e que fazia com que elas desistissem de um projeto, desistissem de uma caminhada, desistissem algumas vezes da própria vida, como foi esses casos aqui que eu comentei. Então, nesse intuito é que surgiu o podcast, que tem esse nome não à toa, Restart, que é um começo. Então eu quero trazer aqui pessoas que me ajudem a mostrar ferramentas para como transpor esses momentos onde a gente se coloca em dúvida, se coloca em xeque, e que literalmente, como eu falei já antes, a gente poderia colocar uma vírgula onde muita gente coloca um ponto e encerra uma história. Então, assim nasceu e nasce nesse momento o podcast Restart. E se isso que eu falei para ti aqui faz sentido, ajuda compartilhando esse podcast, curtindo meu canal lá no YouTube, para que a gente possa distribuir essa mensagem para mais pessoas e que mais pessoas possam se alimentar e talvez colocar na sua caixa de ferramentas outras opções para poder
para poder batalhar na mente no seu dia a dia. Vamos lá então. E hoje eu tenho a honra de trazer aqui um convidado que para mim é fora da curva no que faz. Quando eu pensei no primeiro episódio, eu não tive dúvida de quem chamar. É um profissional no nível máximo de excelência. Eu já tive várias trocas incríveis com ele de forma informal e cada troca que a gente vinha fazendo alimentava mais a vontade de ter ele comigo aqui nesse pontapé inicial do projeto. Então eu tenho a honra aqui de apresentar hoje. Seja bem-vindo, Fabrício Coutinho. E Thiago, obrigado pelo convite. É uma honra estar participando desse projeto maravilhoso que já vai fazer muito sucesso desde o início. Tu traz coisas bem importantes, né, sobre a questão do ponto final. Né? E o papel importante na saúde mental é justamente mostrar para as pessoas que no obstáculo mais difícil pode ser uma vírgula e não um ponto final. Aquele obstáculo ele pode te ensinar a agir na vida de forma diferente, né? Usar uma ferramenta para que aquela dificuldade te ensine e quando vem a próxima tu tá mais resiliente, tá mais forte com tudo isso. Cara, tenho certeza que eu trouxe a pessoa certa para dar o pontapé inicial comigo. E como eu falei antes, o que tem de incomum em quase todas as pessoas, e eu me coloco nesse barco junto, todo mundo se coloca no mesmo barco, em algum momento, a tua mente vai tentar te limitar. Tem uma frase que ela é muito verdadeira. A tua mente, ela é uma ótima passageira. Mas quando ela passa a ser piloto, ferrou. Ela não sabe pilotar. Ela vai te mandar parar quando não tem que parar. Ela vai te falar que é um momento de dificuldade quando na verdade não é. Então, aqui a gente vai aprender a colocar a mente no lugar dela, como passageira. Mas, Fabrício, eu já te conheço, mas quem está aqui assistindo pela primeira vez não te conhece. Conta um pouco mais da tua história, como tu chegou na tua profissão, né? Em qual área tu atua, para o pessoal te conhecer mais. Bom, meu nome é Fabrício Coutinho, eu sou psicólogo, né? Sou especialista em análise do comportamento, né? Sou pós-graduado em avaliação psicológica. E como eu cheguei na psicologia? Isso é interessante, né? A minha primeira formação foi na área da enfermagem. Eu fui técnico de enfermagem, sou ainda técnico de enfermagem, né, por formação. E eu comecei trabalhando num CAPS, né, que é um Centro de Atenção Psicossocial. E isso me deu muitas bagagens como profissional da saúde mental. Passei muito tempo trabalhando com essa galera, uma equipe maravilhosa. E fez eu perceber que de fato o ser humano ele vem se fragilizando com as histórias que ele vive. E não é a história que ele vive depois que ele nasce. A história já está sendo construída antes dele nascer. Os nossos pais, os nossos familiares, né, eles trazem uma herança e faz com que a gente coloque na mochila da vida aquilo que eles já viveram. E aí está a primeira vírgula da vida. A gente perceber que a gente deve, então, montar a nossa história, a bagagem da nossa vida, né, a bagagem dessa viagem na nossa mochila, tem que ser a nossa, não da nossa família, né? A gente não pode trazer os problemas da nossa família para ir em frente. Então esse foi o primeiro passo que fez eu pensar na psicologia. Existia uma colega que trabalhava comigo lá, que na época ela já era psicóloga, e eu trabalhando como enfermagem lá, eu fazia grupos terapêuticos, eu atendia individual e fazia tal papel de terapeuta. E eu comecei a perceber o quanto eu ia bem naquilo ali, o quanto eu tinha empatia, o quanto eu fazia as pessoas ter resiliência, o quanto eu era um formador de opinião. E isso fez eu perceber, mas eu me desacreditava, né? Assim como tu traz as histórias, eu me travava, porque eu achava que não era possível eu ser um psicólogo. Porque a minha realidade de onde eu venho é humilde, eu venho da periferia. Então as dificuldades são muito maiores, então a gente tem que acreditar na gente. E a nossa mente, ela nos sabota quase todos os dias, só que muitas vezes a gente não percebe. Mas o pensamento intrusivo está ali, as ansiedades, elas estão por perto para puxar o teu tapete. Quando tu estás bem contigo mesmo, a tua autonomia está legal, a tua autoestima está bem, tu não ouve essas vozes, né, da tua consciência. Mas e quando tu não está? Se torna mais forte. Então eu passei muito tempo trabalhando na área da enfermagem, pensando que não era possível fazer uma faculdade. Até então conheci, né, uma pessoa que hoje eu sou casado, né, uma família maravilhosa, que é digamos que é a base da minha força, meu sentido da vida, né? Meus filhos, e ela fez eu acreditar que, cara, só um pouquinho, tu é mais que isso,
Tu pode ir mais além, muito mais além. E eu comecei a exercitar a minha resiliência. E eu fui atrás da faculdade e eu me apaixonei pela psicologia. Eu me apaixonei pela saúde mental do outro lado, que eu digo, né? Quando a gente está na assistência da enfermagem, a gente enxerga de uma outra maneira, até pelo conhecimento que a gente tem. Quando a gente entra no busão, né, e toma o controle daquele volante para cuidar daqueles passageiros, tu te dá conta de, nossa, tô indo bem. Então, eu entrei na psicologia através do sofrimento das outras pessoas, me mostrar que elas precisam de mais pessoas capacitadas para poder dar esse norte para a vida delas. Perfeito. E tu falou uma coisa que me lembrou uma história aqui. Tu falou da bagagem que a gente acaba colocando na sua mochila, né? E de, às vezes, o quão importante, às vezes, é se livrar de algumas bagagens, né? Tem uma história muito bacana que é uma imagem, na verdade, sim, que é um pai ou mãe caminhando com o filho na beira da praia, e aí o filho tá cheio de conchinhas nas mãos. E aí lá adiante surge uma estrela do mar. E o pai ou a mãe fala, vai lá pegar a estrela do mar. Aí a criança vai correndo, mas próximo de chegar, ela volta. Aí a mãe diz, não tá entendendo. Cara, vai lá pegar a estrela do mar. Aí a criança vai correndo, chega perto, volta. Ele, não, tu não entendeu, a estrela do mar, a gente não vê ela assim. Então, vai lá pegar a estrela do mar. E ele vai correndo e volta, e aí o pai e a mãe perguntam, por que tu não tá pegando a estrela do mar? Por que tu não pegou? E aí ele abre a mão e fala assim, porque eu tô cheio de conchas nas mãos. Então, quantas vezes a gente deixa de conquistar algo, deixa de dar um próximo passo por conta de ter tantas coisas nas mãos? Que a gente tem que, ao longo do tempo, ir fazendo algumas reflexões e ir soltando algumas bagagens para ficar mais leve e seguir a caminhada. Então, isso me lembrou essa história. Fabrício, eu estou aprendendo a fazer podcast, então aqui eu vou ter algumas perguntas para conduzir a nossa conversa, tá? São perguntas que também eu vou aprender e boa parte do podcast ter nascido e o motivo pelo qual fez esse projeto começar a queimar no meu coração é principalmente três caminhos que eu vi que a maioria das pessoas estavam ou com ansiedade, ou com depressão, ou com síndrome do pânico, quando não em mais de uma desses caminhos juntos, né? Então, em cima disso vai ser a nossa construção da conversa aqui. Eu quero começar com 3 perguntas para ti, tá? Como que tu define ansiedade, depressão e síndrome do pânico de uma forma simples e direta? Tu acha que essas condições estão mais comuns hoje em dia e por quê? E tem algum grupo mais vulnerável a esses transtornos? Boa pergunta, Thiago. Boas perguntas, né? De fato, vamos tentar resumir, então. Não vamos pegar para o lado científico, vamos pegar para o lado coloquial, né? Acho que a gente consegue entender um pouco mais e o público começa a perceber a ansiedade que antes eles não percebiam que tinham, né? Eu gosto de dizer que a ansiedade ela é muito importante, né? A ansiedade está muito ligado ao medo, né? E o medo nos protege muito. O que acontece é que quando a ansiedade sai daquele ponto aceitável, começa a nos surgir sintomas ansiosos. E é aí que a gente diz, então, os transtornos ansiosos. A ansiedade vamos dizer que é aquele sentimento de nervosismo, né? Aquela angústia no peito. Às vezes tu vai usar como ferramenta da ansiedade para não sentir ela, comer demais, ficar inquieto, ficar falante, muitas vezes ficar debochado, brincando, alegre, né? Sorrir, né? Rir demais é desespero, que nem diz uma canção. Mas a ansiedade ela é importante. Ela é muito importante, mas a ansiedade ela está ligada a um medo. Medo de frustração, medo de não conseguir, medo de enfrentar alguma coisa. Então, se tu começar a pensar os momentos que tu sente ansiedade, tá sempre engatilhando por alguma coisa que tu tem que enfrentar. Hoje eu tô sentindo um pouco de ansiedade. Tô sendo entrevistado por um cara que eu acho o máximo, né, na área que ele tá fazendo, um novo projeto que ele me convidou. Tô sentindo um pouco de ansiedade. Mas é uma ansiedade de felicidade. Para te ver como a ansiedade é importante, que ela tá em tudo. Se a gente pensar no Divertidamente, o filme, do primeiro, que a ansiedade não fazia parte ainda, a ansiedade ela age junto com o medo, né? E a coragem ela age junto com a alegria. Então, muitas vezes, a gente tem que se perceber e controlar nossas emoções para seguir em frente. Então, a ansiedade, eu gosto de dizer que é igual ao medo, né? Medo de frustração, medo de não conseguir. Depressão.
A depressão é uma coisa séria, Thiago, e ela vem tirando muitas pessoas, né, deste nosso mundo, né, e leva rapidamente. A pessoa com depressão, muitas vezes, tu nem percebe que ela está com depressão, porque ela está sorrindo contigo, ela está indo no show, ela está indo no cinema, ela está vivendo a vida dela. Mas dentro dela tem um buraco tão escuro. Ela está no buraco, né? Por isso que a gente olhar uma estrada, quando tem uma depressão, né? Essa pessoa está no buraco. Ela não sente mais vontade de fazer as coisas que antes ela sentia vontade. O que era prazeroso não é mais prazeroso. Muitas vezes ela quer dormir mais, né? Muitas vezes ela vai, então, procurar uma solução, né, que é o álcool, vai procurar uma solução, então, que é algo que não está no alcance dela, para ela não sentir esses sintomas. Então ela desiste um pouco daquela vida social, ela tenta se isolar. Mas vale lembrar, né, que a depressão, ela tem várias ramificações, né? Eu vou falar de duas aqui importantes, né, que é a depressão psicológica, né, que a gente pode sim tratar na terapia, e a gente vem trazendo isso com informações, com a bagagem da vida do cliente, né, fazendo ela ter resiliência daquilo que ela está vivendo e perceber que aquilo está fazendo mal, que ela está num buraco. E tem também, né, aquela depressão que é orgânica, né, que é por falta de vitaminas. Quando a pessoa começa a se alimentar mal, ela é sedentária, ela não cuida da sua saúde física, a sua aparência ela não está nem aí, né, comida... A alimentação de qualidade é zero. E isso vai fazer o quê? Ter deficiência de vitaminas. E a deficiência de vitamina muitas vezes vai sim se transformar em sintomas depressivos. E ao longo do tempo tu vai entrar num transtorno, né, na depressão em si. Então vale a gente lembrar que a depressão ela está muito ligado à desistência da vida, né? E a gente tem que cuidar. Muitas vezes a pessoa que está sorrindo, que está num show no meio de todo mundo, ela está se sentindo sozinha. E o ataque do pânico, né? A crise de pânico que a gente chama, né? O transtorno do pânico, ele é uma crise generalizada, onde vem tudo junto. A ansiedade ela bate lá no topo e te dá medo, e tu que não quer sair pra rua porque se tu vê as pessoas que vão te olhar, o medo de julgamento, o medo que tu vai morrer, a sensação iminente de morte é muito aparente no corpo de quem está tendo uma crise do pânico, porque tu começa a hiperventilar e tu acha que tu não está respirando, que está te doendo o coração, e tá te formigando o braço. E sim, a crise, vamos botar assim, uma crise de ansiedade generalizada, tu vai sentir uma dormência no braço, vai sentir o teu rosto dormente, pode dar paralisia facial, né? Tu pode ter um desmaio, né? Pode ter palpitação, né? Sentir aquela dor, parece que é um ataque cardíaco, e na verdade é só a crise de ansiedade, né? Claro que a gente tem que ter atenção para avaliar isso, né? Daqui a pouco a pessoa está tendo uns sintomas, né, de um ataque cardíaco e tu tá achando que é uma crise de ansiedade, mas sim, vale a gente acalmar a pessoa, vale a gente perceber de onde é que ela é, de onde é que ela vem, como é que a gente pode conversar e iniciar, porque tu pode salvar muitas vidas, Thiago. Então, eu acho que dentro dessas três, vamos dizer, essas 3 vírgulas que tu trouxe, que não é ponto final, a gente pode construir um além, né, da ansiedade, um além da depressão, né, um além da síndrome do pânico. A gente pode, então, ter um novo começo de ciclo depois que a gente passa por essas patologias. Eu escutei uma história uma vez e faz todo sentido, que eu já pude ajudar pessoas nesses que estavam passando por dificuldades, né, atletas, e quem nunca passou por uma ansiedade, um momento mais depressivo, né? Então a imagem é como se estivesse pilotando um avião e aí dá uma pane em todo o sistema de orientação. E tu tem que continuar conduzindo o avião sem esse sistema de orientação. Então é mais ou menos assim a pessoa quando ela está no olho do furacão ali, numa crise forte de ansiedade, de pânico ou de depressão. Então, perfeito. Mais 3 perguntas aqui pra gente. Quais são as principais causas e gatilhos da ansiedade e da depressão hoje em dia? A pressão das redes sociais e a comparação constante, elas pioram esses transtornos? E como o estilo de vida, alimentação, sono, rotina influenciam na saúde mental? Perfeito, Thiago. Os principais gatilhos, né? As pessoas hoje em dia elas estão com uma vida mais líquida, né? Elas não têm mais tempo para prazer, elas não conseguem se perceber mais, né? Então os gatilhos que hoje a gente vê pessoas que vão trabalhando ao longo da sua semana sem fazer uma pausa para si mesmo, né? Sem perceber que tem que cuidar de si. E quando chegam mais na frente,
a ansiedade ela começa a aparecer. Eu gosto muito de botar uma metáfora assim, ó. Quando tu começa a vestir muito a camiseta da empresa, tem que ver se a equipe vestiu também, se não é só tu. Porque lá na frente, tu pode fazer uma síndrome de burnout. E o que a síndrome de burnout é? Por que eu trouxe isso? É a ansiedade. É a ansiedade que eu não vou dar conta, é a ansiedade que eu estou sendo cobrado, eu não vou conseguir entregar aquele resultado. E isso vai resultar numa crise de pânico dentro da empresa. O que são outros gatilhos? A pessoa ela passa, né, e aí a gente já vai linkar a questão da rede social, ela passa às vezes o dia todo no Instagram. Ela está trabalhando, mas ela está no Instagram, ela está no TikTok, ela está o tempo todo conectada no celular. A rede social hoje ela é muito boa e hoje a gente está fazendo parte disso para fazer, né, a nossa divulgação aqui do trabalho, mas também ela acaba sendo o maior gatilho das questões de si. Porque se a gente perceber, a pessoa passa o tempo todo conectada ao celular e ela não vê mais a vida passar. Ela não percebe mais os filhos crescer, ela não tem mais paciência para dar atenção para o filho, para brincar 20 minutos com seus filhos. Não se tem mais paciência para isso, só um pouquinho. Está sempre olhando o telefone. Né? Tá sempre, como é que as pessoas falam, maratonando as séries, né? E a vida está passando. Tudo bem tu ter o teu celular, tu ter a tua rede social, tudo bem tu gostar de ver uma série, mas não deixa isso tomar conta do teu tempo de qualidade. A gente tem que ter tempo de qualidade. Se a gente não tem tempo de qualidade, esse é o maior gatilho para a saúde mental. Quando tu fala assim, o que as principais causas, assim, os gatilhos que trazem isso, é a falta do tempo de qualidade. Quando eu não tenho tempo de qualidade, eu começo a me afetar. Eu vivo em sociedade. E quando eu não consigo fazer parte dessa sociedade, eu me dou conta que, qual é o meu papel aqui? E aí a minha saúde mental começa a entrar em colapso. Né? Eu começo a me cobrar primeiro, né? Passei o dia no celular, não fiz nada, tinha que fazer tal coisa, eu não fiz. Aí começa a procrastinar as coisas e isso vai se acumulando. Isso vai virando uma bagunça na nossa vida. E aí a gente começa a se cobrar, né? De certa maneira, se flagelar por coisas que a gente pode dar conta, mas a gente não consegue mais dar conta. E aí a gente tenta deixar o celular aqui para fazer as coisas e não consegue mais. Tu vai lá fazer um pouquinho do que tem que fazer, volta pro celular e quando tu vê, tu já perdeu mais 30 minutos. Então esse é o principal gatilho de tu não conseguir ter mais tempo de qualidade. Né? Tem pessoas mais vulneráveis a essa questão? Tem, tanto para ansiedade, para depressão, para síndrome do pânico? Tem. As pessoas, como a gente falou no início, elas trazem a mochila da vida. E dentro dessa mochila tem muita bagagem que eles ainda não conseguiram tirar. E ele tem coisas para entrar, mas não tem mais espaço. Então, enquanto a gente não tirar essa bagagem, que não é minha, esse problema não é meu, mas eu botei ali dentro, eu não vou conseguir botar coisas novas para enfrentar os meus novos medos. Né? A rede social afeta muito a saúde mental. Por quê? Quando a gente está na rede social, a gente está em busca do quê? Comparação, né? Exatamente. Reconhecimento, curtidas, né? Comentários. Mas aí a gente entra num outro lado também que... eu gosto muito de dizer que as crianças elas são cruéis nas brincadeiras, né? Elas vão lá, arrancam da mão, elas debocham, elas fazem, né, o bullying ali entre eles e são cruéis. Mas os adultos nas redes sociais são muito mais cruéis. Né? Se tu perceber os comentários, às vezes que tem de uma postagem que a pessoa está ali explorando o que ela consegue fazer. E que para o outro talvez não é aceitável, para o outro é, né, digamos, ridículo, ele vai lá e bota aquela frase que literalmente acaba com a vida mental dessa pessoa. Ela se sente um nada. E aí está a importância, né, de quando a gente faz a terapia. Né? A terapia ela vai te ajudar a tu perceber que muitas vezes não é sobre o outro, não. Né? É sobre ti. Tu tá te pondo ali, arrisca. O cara tá te julgando. Uma vez um amigo meu me falou assim, ó, cara, tu vai sair na rua e entregar o teu corpo para qualquer pessoa? E aí, claro que não. E por que tu entrega a tua mente? E esse é o sentido da coisa, né? Esse meu amigo, no caso, é o Thiago. Ele usou essa metáfora e faz todo sentido. Então, por que tu entrega a tua mente na vida das pessoas? Então, um comentário, ele acaba, digamos assim, acabando com a pessoa no sentido de ela acreditar nela mesma. Se ela tá se arriscando a ser, eu quero ser cantor, vai lá, posta a primeira música, não tá legal, não tá com, né? As pessoas elas não vão dar a segunda chance para ela. Então, a gente tem que ser resiliente e a gente dá a segunda chance, sempre. E trazendo uma imagem para isso também, quando, por exemplo, tu comentou agora, e é cada vez mais forte, a gente vê aí
pessoas que despontaram nas redes sociais, né? E que depois de um tempo falaram, olha, aquelas imagens que eu mostrava ali, na verdade, a imagem por trás disso que eu estava em depressão, estava em ansiedade. Várias pessoas fizeram isso. Várias. Há não muito tempo atrás, uma modelo, que eu não vou me recordar o nome agora, ela resolveu mostrar a realidade por trás de cada foto. Então, ela comentou lá, aqui eu estava nessa praia paradisíaca, no hotel, parecia tudo maravilhoso, mas eu estava no fundo do poço, pensando em me matar, não sei o quê. Então, a realidade por trás disso, né? E, cara, agora perdi sim, voltou. Que é, muitas vezes, a imagem é como se a gente andasse com um carro com a gasolina na reserva. Então, vamos supor, tu tem que ir daqui para Florianópolis, tá? E tu saiu de Porto Alegre com uma gasolina na reserva. O próximo posto muito bom é em Torres. Só que tu percebe que no meio do caminho vai acabar a gasolina. E aí antes de chegar em Torres, tu tem que abastecer. E aí tem um posto que diz assim, ó, gasolina adulterada. Então tem que fazer, tu tem que abastecer. Quando a gente anda com a nossa gasolina na reserva, a gente aceita qualquer coisa. Quando a gente não tá bem com a gente mesmo, quando a gente não para se perceber, qualquer palavra que não vá de encontro com aquilo que a gente quer, nos afeta demais. Uma palavra dita entre quatro paredes nos derruba. E vem bem de encontro com o que tu falou aqui, né? Aquela frase que a gente conversou já há um tempo atrás. Tu daria o teu corpo para qualquer um na rua? A resposta é não. Então por que dá tua mente? Então é bem isso. Então, avançando um pouco mais aqui na conversa, como diferenciar a ansiedade normal, entre aspas, tá? Do transtorno de ansiedade. Quais são os sinais mais comuns de uma pessoa, que uma pessoa pode estar desenvolvendo depressão ou síndrome do pânico, e como esses transtornos podem afetar o desempenho no trabalho, nos estudos, no relacionamento, no âmbito social da pessoa. Então, Thiago, a ansiedade normal, a gente nem percebe a ansiedade normal porque a gente vive com ela. Ela é importante, ela faz parte, né, da nossa vida. É o que faz a gente ter impulso para iniciar o nosso dia, né, para a gente perceber as coisas que estão acontecendo. A ansiedade, ela começa a ser o teu limitador. Quando tu tá vindo fazendo exercício na rua, correndo, e tem um cruzamento, tu tem que atravessar a rua, tu passa sem olhar? Claro que não. A ansiedade que ela faz tu ter o medo de ser atropelado, que vai te causar mal. Então a ansiedade está sempre junto com a gente, né? O que é uma ansiedade normal? Vamos dizer que é a ansiedade que eu senti hoje aqui. Eu estou chegando para ser entrevistado no podcast, eu estou sentindo um pouco de ansiedade, que está dentro da normalidade. Meu primeiro dia de emprego, eu estou ansioso porque eu vou fazer parte da empresa que eu sempre quis fazer. É uma ansiedade normal. Vou dar um exemplo, tá? Eu estou num relacionamento que eu tive uma briga com a minha namorada, né, com o meu namorado, e me fez muito mal, e eu fiquei ansioso aí pela parte negativa. Fiquei ansioso porque eu não venci na disputa, né, da discussão. Ele tinha razão, ela tinha razão, e eu não consegui falar o que eu queria porque a ansiedade me atrapalhou no que eu queria dizer, e eu não consegui manter a calma. Então a ansiedade, ela está muito ligada para o nosso controle, né? Como é que começa a dar os sinais, né? Como é que a ansiedade inicia de forma, digamos, patológica? Chega no final da tarde, eu começo a ficar mais agitado, eu começo a comer mais muitas vezes. Eu uso essa ferramenta como gatilho, né? Me alimentar em excesso. Eu posso sim buscar o álcool como ferramenta. E eu sempre gosto de dizer, né, que o álcool, ele não é o problema. O álcool, ele é a solução. Que a pessoa, ela procura o álcool para aquilo que ela não consegue resolver, né? A pessoa, ela come em excesso porque ela bota aquela ferramenta para algo que ela não consegue resolver. Então ela começa a dar esses sintomas de uma angústia no peito, né? Um mau humor está muito relacionado à ansiedade. Eu começo a ficar de mau humor, eu começo a ficar irritadiço, né? Não tenho mais paciência para nada. Muitas vezes, vamos sair, não tô afim. Eu começo a meio que ficar só no meu mundo, né? E eu começo a ficar um cara, digamos assim, meio que insuportável, porque a ansiedade está mexendo comigo e eu não sei que eu estou sofrendo de ansiedade. Eu começo a descontar nas pessoas que estão à minha volta, até alguém ensinar, dizer, cara, tu não está bem,
Só um pouquinho, o que está acontecendo contigo? Tu não era assim. E aí talvez esse gatilho faça tu perceber que, opa, é verdade. Ou tu também, por conta da ansiedade, né? E da tua saúde mental já afetada pelo transtorno ansioso que está chegando, não é, eu sempre fui assim, agora fica enchendo o saco. Tu começa a debater contigo mesmo as tuas ideias, e aí tu entra, digamos assim, num túnel, Thiago, que muitas vezes o final do túnel está muito lá atrás, muito lá na frente, e tu não consegue perceber que tu estás sofrendo de um transtorno de ansiedade. Então começa a te limitar. Eu queria fazer tal coisa, eu não consigo fazer. Eu começo a procrastinar as coisas. Eu começo a buscar a rede social para me enganar um pouco mais. E aí o que acontece? Se a gente avançar um pouquinho mais para frente, eu começo então a me isolar por conta dos meus sintomas ansiosos. Começo a explodir de raiva. Eu começo a me alimentar bastante mal, né? Porque eu vou comendo o que tem, vou comendo, né, digamos assim, alimentos que não são legais para a nossa vida, não vão gerar nenhum suplemento vitamínico, e eu começo então a sentir os meus sintomas de depressão. Eu vou caminhando em direção à depressão. Quando eu não trato a minha ansiedade, eu vou indo para o próximo passo. Eu posso ficar só na crise de ansiedade, só no transtorno ansioso? Posso. O meu corpo pode sim fazer com que eu fique nesse transtorno, mas tu vai migrando, né? Porque tu vai ficando mais deprimido, né? Tu vai ficando mais isolado, tu não tem mais saco para ver pessoas, né? Porque tu não tem paciência, e tu vai então te deprimindo. Muitas vezes, em vez de tu ir para a depressão, tu vai para onde? Para a síndrome do pânico, que é essa crise de ansiedade generalizada. Então, muitas vezes tu começa a estar num lugar, tu começa a ficar sufocado, eu tenho que sair daqui, eu estou incomodado, e tu não sabe que eu estou incomodado. Tu apenas está sentindo um medo danado de estar ali. Vai acontecer tal coisa e tu sai do local. Simplesmente tu foge de onde tu está, tu foge dos teus compromissos, tu foge da convivência em família, né? Tu foge da convivência em amigos, e tu começa a ficar mais isolado. Então, isso é uma coisa que te atrapalha no desempenho da vida. Quando a tua saúde mental ela não está legal, ela começa a te atrapalhar no desempenho do trabalho. E aí tu passa a ser aquele integrante da empresa que está lá pelo salário, vou fazer por fazer. A empresa não está boa para mim, não está legal. Né? Por mais que a empresa seja ótima, ela não vai estar legal para ti. Teus colegas já vão estar cheios de defeitos. O colega que antes era teu amigão já não vai prestar. Tu começa a ver defeito nas pessoas também, por conta que não é problema deles, o problema é teu. É tu que está sofrendo com isso, tu que não está conseguindo dar conta dessa bagagem tá em ti, né? Desses gatilhos que a vida te trouxe. Porque eu me sobrecarreguei com tal coisa e não dei bola. Me sobrecarreguei com o meu relacionamento lá tóxico, não dei bola. Eu tô com amigos que não são legais, que não me botam para cima, e eu não dei bola. Eu tô numa empresa que eu não queria estar, porque eu queria estar mais acima, mas eu não acreditava em mim, então eu não dei bola também. Então eu tô assim me causando mal, porque eu não faço a diferença na minha vida. Eu tomei essa decisão de ficar aqui onde eu tô. Eu tomei essa decisão, cara. Isso é uma frase muito forte, e eu acredito muito que a gente é movido, e o mundo é movido por storytelling, tá? E as pessoas às vezes, e a gente às vezes passa por isso também, a gente abraça uma situação, e aí eu sou aquilo. Não, eu sou ansioso. Eu não me dou nem a chance de tentar sair daquela situação. Não, eu sou depressivo. Né? Então, a síndrome do pânico, eu tenho ela pro resto da vida. Então, as histórias que a gente vai contando pra gente mesmo, cada vez mais vão fazendo com que sair dessa situação, ou mesmo procurar alguém para ajudar, contar para alguém, procurar um profissional, se torne cada vez mais difícil. Eu vejo isso acontecendo cada vez mais. As histórias que a gente conta para nós mesmos. Isso é de fato, Thiago. Tu fala, onde está a nossa resiliência, né? A gente esquece disso ao decorrer da vida. E aí é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com meus clientes, que as pessoas trazem muito na terapia, Thiago, a questão do passado, a questão da família, né? A minha mãe era de tal forma, então automaticamente eu vou agir assim. Tá, ok, tu agia assim porque tu era criança, né? Tu dependia daquela família. Agora tu é responsável pelos teus atos, tu decide quem tu quer ser. Vamos virar a chave, vamos fazer a resiliência disso. Tudo bem, eu sou assim, digamos, né, que as pessoas trazem, eu brigo porque meu pai brigava. Tá, ok, tu vai continuar brigando. Eu bato nos meus filhos porque meu pai me batia. Tu vai continuar batendo. Quando é que tu vai virar a chave? Quando é que tu vai ser tu? Eu acredito que as pessoas têm que ser o próprio escritor da história dela,
Tu é o autor da tua história. Tu vai montar o teu livro da vida, é tu que escreve. Isso me remete a um material que eu li um tempo atrás, do Viktor Frankl, né? Que ele estava, na época, lá junto no Holocausto, né? Ele estava para entrar na câmara de gás, para morrer, né? Tava na fila. E alguma coisa falou para ele assim, não, troca de fila. E ele trocou de fila. E aquela fila que ele estava era para entrar pro gás. E a outra fila era para trocar de roupa. Então, a intuição que ele sentiu, não, isso aqui não é meu lugar. Ele sentiu aquilo ali e ele mudou. Depois ele se deu conta disso. Né? E ele traz uma questão, quando ele entra nessa fila e troca de roupa, que ele tinha perdido um livro que ele estava escrevendo com a esposa. A esposa ela foi para um outro campo de concentração e ele ficou, porque as mulheres eram separadas dos homens. E esse livro estava escrevendo junto, ele guardou no bolso do caso que ele tinha perdido, ele achou esse livro de novo. E aí ele achou um amigo, estava conversando com um amigo que ia lá para esse campo de concentração trabalhar onde a esposa dele estava. Ele falou, fala para minha esposa que nós vamos ler o livro junto. E ele falou assim, cara, tu nem sabe se a tua esposa está viva. Tá sim. Tá viva aqui dentro. Então, aí traz a questão, né? Qual é o sentido da nossa vida? E aí eu vou te provocar um pouquinho, Thiago. Qual é o sentido da tua vida? Perfeito, cara. É uma pergunta que ela merece um bom tempo de reflexão. Tá? Exatamente. E um dos sentidos é aquilo que te impulsiona para dar o próximo passo em projetos que nem esse. Né? Então a gente vai encontrando, acho que ao longo da caminhada, alguns sentidos que a gente vai dando à vida. Né? Exatamente. Então, cara, essa é uma pergunta que todo mundo deveria se fazer de forma constante. A gente tem um sentido da vida, Thiago. Aí na ciência da psicologia é muito legal que tem essa bifurcação, né? Freud traz que a gente vai em busca do desejo, né? O Viktor Frankl diz que a gente vai em busca de um sentido. A gente precisa ter um sentido na vida para ir em busca do desejo. Perfeito. Perfeito. Fabrício, o que uma pessoa... É sensacional a conversa. Bah, cara, tô aprendendo pra caramba. Espero que quem esteja nos vendo aqui também, eu acredito que também vai estar no Spotify em breve, depois que sair esse episódio, que esteja aprendendo também junto comigo aqui, porque esse papo ainda continua, mas só até aqui a gente já pôde tirar algumas lições, né, de como nos ajudar a dar o próximo passo para fora de uma situação limitadora como é a ansiedade, depressão e síndrome do pânico. O que uma pessoa pode fazer imediatamente quando sente uma crise de ansiedade ou pânico? Como o exercício físico e a terapia podem ajudar no tratamento? E existem práticas naturais ou alternativas que podem complementar o tratamento, como meditação, respiração, entre outras? Ótima pergunta, Thiago. Quando eu tenho clientes que chegam até mim com um transtorno ansioso, né, que é aquela crise de ansiedade que a gente tem diariamente e entra, né, digamos assim, entra num colapso, eu uso uma ferramenta primeiro da respiração, né, que é a gente puxar o ar bem fundo pelo nariz, soltar pela boca, né, pensar em coisas positivas. Muitas vezes eu oriento até fechar os olhos, agora vai para o lugar onde tu queria estar agora, né, que isso vem da psicologia positiva, né, de a gente poder pensar assim, ó, puxa, né, relaxar o corpo, me ver em outro lugar, né, fechar os olhos e me ver em outro lugar, me perceber, né, perceber onde é que tá minhas pernas, onde é que tá meus braços, onde é que eu tô. Isso faz a gente desacelerar e desfocar o nosso cérebro que está focando no botãozinho da ansiedade, ele está apertando o botãozinho da ansiedade sem parar, ele para um pouquinho para prestar atenção em ti também. Esse é o primeiro passo. Muitas vezes a nossa mente está tão acelerada que a gente não consegue entrar na respiração. Fabrício, lá no consultório eu consegui fazer e foi bom porque eu estava ansioso, mas em casa eu não consegui fazer. Aí a gente vai, né? O terapeuta estava lá, né? O psicólogo estava lá induzindo. Assim como no esporte, né? O teu personal está lá te conduzindo, te dando coragem. Fica mais fácil? Fica. Em casa, muitas vezes, quando a gente está com ansiedade, para os familiares é frescura. Vai começar com essa frescura. Porque já tem o pré-julgamento. E esse pré-julgamento aumenta a ansiedade. Então isso vale de cuidado para a família, né? O julgamento provoca mais ansiedade. Bom, não deu certo a respiração em casa, vamos para as famosas pedrinhas do gelo, né? Ficou ansioso, vai lá no congelador, pega uma pedrinha em cada mão e segura. Como assim? Não é mais fácil botar na água e tomar então? Não, porque quando eu pego o gelo nas minhas extremidades,
o meu cérebro desfoca de novo. Ele pensa, opa, que isso? Que temperatura gelada, que coisa diferente. Ele desfoca e vai pro teu sensorial. E isso faz com que a crise de ansiedade, ela, digamos que passa bem rápido. Outra coisa legal de fazer, Thiago, se tiver uma bacia com água gelada, é mergulhar tuas mãos na água gelada. Isso também faz com que a ansiedade, na hora, caia a intensidade. E isso vai te ajudar bastante. Como é que era a outra pergunta que tu fez? Exercício físico, a terapia pode ajudar no tratamento. Isso. E se existem práticas naturais alternativas que podem complementar o tratamento, como meditação, respiração. Maravilha. Então, assim, o exercício físico, cara, eu gosto de dizer que ele não é terapia, cara, mas ele é terapêutico. O exercício físico, ele te libera, né, endorfina, junto com uma boa alimentação, vai gerar serotonina, vai te fazer responder melhor o teu dia a dia. Vai ficar mais disposto, né? Vai sim regular a tua ansiedade, porque quando tu faz um exercício físico, um esporte, cara, aquele gás que tu tá lá, aquela força que tu tem, sim, tá ligado à ansiedade, tu tá botando a tua ansiedade para fora, né? Eu me arrisco, né? Eu digo que eu faço treino, né? Eu não sou um atleta, né? Mas eu me arrisco em fazer crossfit, né? Cross training. E naquele momento ali eu dou o meu gás. E ali também tá a minha ansiedade. Ali também tá a minha raiva do dia a dia, a minha insatisfação. Eu queimo muitas vezes a minha insatisfação no esporte. E isso é importante, porque o esporte ele é muito terapêutico. Eu costumo dizer que o esporte ele salva vidas. Ele salva vidas. A terapia, ela faz tu ajustar a tua saúde mental. Faz tu perceber quem tu é de verdade, né? Faz tu ter a resiliência, virar a chave para seguir em frente. Reconhecer o que tu tem. Eu sempre gosto de dizer assim, nós vamos trabalhar aqui o que tu tem de verdade. E tu vai reconhecer o teu, se for só psicológico, de fato por que tu faz isso, se for transtorno, por que tu tem esse comportamento por tal transtorno, mas eu vou te trazer a realidade. Eu gosto muito de trabalhar com a verdade, né? Às vezes as pessoas falam assim, tu diz que a tua abordagem é um pouco diferente. A minha abordagem ela não é diferente, mas eu digamos que é um método meu, né? Porque as pessoas vão lá muitas vezes para falar das coisas que são difíceis de falar, mas elas também vão ouvir coisas que é difícil de ouvir. E dificilmente na terapia tu vai conseguir fazer essa lógica. Muitas vezes as pessoas vão lá e desabafam, né? E contam seus problemas, seus gatilhos, e o terapeuta aqui na frente ele vai te ouvir e vai deixar, né, tu falar, e depois ele vai, mas isso faz parte. Mas por que que isso faz parte? Eu gosto de provocar o meu cliente. Bom, mas por que que tu fez isso? Daria para fazer diferente? Por que que tu não fez? Então essa provocação é importante para a gente se dar conta o porquê que a gente tem tal comportamento. Senão nada muda. Se eu não mudar, nada muda. Então o esporte e a terapia eles se complementam. Na minha primeira triagem com o meu paciente, eu pego os dados, faço o vínculo. No segundo atendimento, eu pergunto das 4 áreas, né? Como é que está a tua alimentação? Como é que está a tua saúde alimentar? Tu tá te alimentando bem? Tá fazendo esporte? Que esporte que tu faz? E vamos lá, tu pratica de alguma religião? Tu acredita em alguma coisa? Por quê, Thiago? Essas 4 horas elas têm que estar alinhadas. Eu posso não acreditar em nada, posso não ter religião, mas eu tenho que estar bem com isso. Eu posso não fazer esporte, eu não vou estar bem sem o esporte, né? Eu falar que não, eu não faço esporte, estou bem. Bom, tu está negligenciando a tua velhice. Provavelmente tu vai ser aquele velho que não vai ter força nas pernas para caminhar, que vai estar mais debilitado, né? Que a consequência vem lá, o diabetes, a tireoide, tudo vai alterar. Então o esporte, o exercício físico, ele é importante, né? Muito para isso. Tu tem que estar bem nessas 4 áreas. Tu estando bem nessas 4 áreas, aceitando bem para ti, tu vai te dar conta que tu começa a fazer resiliências daquilo que tu nem percebia que tinha, ou daquele problemão que era e tu conseguiu dar a virada de chave. Existe sim tratamentos alternativos para ansiedade? Sim. Que a psicologia positiva também aborda isso, né? Da meditação. Né? A meditação é uma coisa bem importante assim, para a pessoa ansiosa, porque faz ela se alinhar de novo, suas emoções, seus sentimentos. Então, a respiração que eu falei no início, que vai entrar nessa questão da meditação, que, claro,
mais longo, mas tu poder te sentar num lugar em silêncio e meditar, que seja 10 minutinhos por dia. E aí a gente tá falando 10 minutinhos, a gente já tá, mas é pouco tempo. 10 minutos meditando é muito tempo. Sabe por quê? Porque a nossa mente não para. E se eu fizer uma proposta para quem está nos ouvindo, nos assistindo, fechar o olho agora e deixar a cabeça vazia, e cada pensamento que vem ela soprar para fora, no máximo 2, 3 minutos, porque os pensamentos começam a invadir. A gente é uma máquina que a gente não para nunca, Thiago. Então, sim, o esporte é muito importante, a terapia é muito importante e a respiração é muito importante. Tu falou agora da respiração do gelo, então eu quero trazer aqui uma experiência minha. Quando eu comecei quando começou a aumentar cada vez mais o número de pessoas onde eu percebia que, ao enfrentar um problema no treino, porque a minha abordagem de treino é um problema em formato de exercício físico, de atividade, que é apresentado para a pessoa e ela tem que resolver com o que ela tem de ferramenta. Ela tem que entender que ela tem as ferramentas necessárias para resolver. Talvez ela queira resolver de uma forma que não dá, mas ela tem que encontrar formas de resolver, porque dá como. Tem como. E eu comecei a ver um aumento cada vez mais de pessoas travando, né? Como eu comentei no início do podcast. E travando e desistindo. E aí eu comecei a pensar, cara, tem um dado que é recente, que é a cada 5 pessoas, 3 vai ter ou ansiedade ou depressão, síndrome do pânico. Então, a minha pergunta lá atrás para mim foi, cara, se lá na frente, será que não vai ser meu filho? Será que meus 2 filhos não vão estar passando por isso? O que eu posso fazer? O que eu posso buscar de ferramentas para poder ajudar dentro da minha casa? Que a primeira coisa, a gente quer ajudar o mundo, mas ajuda dentro de casa. Cara, dentro da minha casa, como é que eu posso fazer isso? Então, lá atrás, no início da pandemia, eu fui buscar algumas formações, né, algumas especializações. Então, fui fazer formação em LPF, Low Pressure Fitness, trabalho com a respiração também, instrutor de meditação, mindfulness, agora há pouco tempo, mindfulness of breathing, e outras formações que eu fui fazendo de gelo também, né? E o gelo em específico, quando tu entra em contato com gelo, seja ele pedrinhas na mão ou, com um pouco tempo atrás agora, que eu tive a oportunidade de já conduzi alguns alunos meus, mas eu conduzi algumas pessoas lá na Praia do Rosa a entrar no gelo. Quando tu te coloca numa situação de desconforto, tu não pensa em mais nada. Tu não pensa em mais nada. Naquele momento ali que tu tá com as pedras de gelo na mão, o cérebro te coloca em xeque. Que é, ele ativa, né, um sistema chamado sistema simpático, onde te coloca no modo de luta ou fuga. Só que, na verdade, o gelo ali, ele está se apresentando com um modo de luta ou fuga, mas ele não vai te matar. Só que, quantas vezes no teu dia a dia a mente te coloca numa situação de luta ou fuga que, na verdade, não é. Não é. Não é luta ou fuga, não vai te matar, não é um impeditivo. Mas tu tem que conseguir reverter, né, desligar esse modo luta ou fuga e ligar um modo mais calmo para transpor. Então, o gelo e a respiração ajudam muito nisso, mas muito. São ferramentas poderosas para quem não aplica, poder ter na sua caixa de utilização para em qualquer momento do dia, seja no carro, tá? Bater uma situação de, às vezes tocou o WhatsApp. Eu tenho alunos que assim, tocou o WhatsApp, ficam nervosos, né? Então, calma, faz uma respiração, cara. Pode ser uma coisa positiva como pode ser uma coisa negativa. Na verdade, nenhuma situação é boa ou ruim, é o significado que a gente dá por trás daquilo, né? Então, o gelo e a respiração são importantíssimos nessa modulação mental nessas 3 áreas. Perfeito, Thiago, perfeito. E engraçado, vou fazer um gancho com o que tu falou, né? Tocou o telefone e a pessoa ficou com uma ansiedade, né? Por que ela tá assim, né, Thiago? É isso que a gente busca na terapia e que também tu busca com teus alunos, mas por que tu tá assim, né? Claro, tu busca ali, respira, né? Pode ser uma coisa positiva, mas por quê? Quando é que tu começou a ficar assim? O que é esse gatilho do celular? É a empresa que tá ligando? É o teu cliente? O teu ramo tá saturado? Tu não tá bem com o que tu tá fazendo? Tu tá feliz onde tu tá? É esse gatilho, porque se eu não me perceber, de novo, Thiago, eu vou adoecer. Se o telefone tá tocando, eu já passei por isso.
né? Vale lembrar que a gente tem nossas profissões, né? A gente é psicólogo, mas a gente está vulnerável no mundo também. E eu também passei por isso, do telefone tocar e eu saber que é a mensagem do trabalho, onde eu trabalho, né? Onde eu fazia parte da equipe. Opa, vem problema por aí. Eu já estava me engatilhando. Mas, né, autodidático, comecei a perceber, não, só um pouquinho. Por quê? Por quê? Virei a chave. Não, isso eu não quero mais para mim. E tá ok. Deletei os números, bloqueei, porque o meu trabalho é lá, não é fora. Então, às vezes, eu preciso dar um limite para minha vida, para mim ter qualidade de vida. Tu tocou num assunto bem importante, que é de bastante relevância para todos aqui, né? Tanto para mim, para ti, para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo. Será que lá no futuro são meus filhos que vão passar por esse sofrimento? Porque é um sofrimento? De fato, não tem como a gente saber, porque a gente daí brinca, né, que a depressão e a ansiedade, muitas vezes, elas estão presas porque tu está vivendo o futuro ou o passado e não o presente. E aí que fica um link. Como é que está o presente dos filhos? Que eu estou fazendo por meus filhos? Que legal se todos nós conseguir, todos os dias, ficar 20 minutos com os nossos filhos. Sem celular, sem televisão, sentar no chão lá e brincar, se eles forem maiores, jogar uma bola, né? Sair para a rua, dar uma caminhada junto, mas eu preciso ter uns 20 minutos diariamente com meus filhos, para eles se perceberem também como pessoa. Porque quando eu deixo o meu filho mais solto, ele vai montando a mochila dele conforme ele está percebendo o ambiente. E se tem o pai, se tem a mãe, passando, um dia passa o pai, um dia passa a mãe, um dia passa os dois, se eu tenho essa base, né, para a relação com meus filhos, eles vão amadurecer mais seguros e vão saber certinho o que vão botar dentro da mochila. Às vezes vão botar algumas coisas erradas, mas o pai e a mãe estão ali, olha, talvez isso não é legal. É a construção, né, do nosso futuro, são os nossos filhos. Muitas crianças e muitos adolescentes estão soltos na rede social, né? Não se tem mais criança solta na rua. Não tem. Não se brinca mais de subir em árvore, de pegar, né, de jogar taco. Não tem. Hoje é tudo no modo digital. E isso afeta a nossa saúde emocional. Convida a gurizada para jogar uma bola? Não, eles estão jogando online. Estão jogando bola, mas online. Estão lá jogando futebol online. Então faz parte, de novo, né? O exercício físico, ele é excelente para a vida de todos, desde a criança até o vozinho. A gente precisa ter isso na nossa vida, ter isso na nossa rotina. Cara, perfeito. E me diz uma coisa, quando é o momento certo para buscar ajuda profissional e como amigos e familiares podem ajudar uma pessoa que está passando lá pelo olho do furacão a ser conduzido para fora ou a buscar uma ajuda? Como é que essas pessoas mais próximas podem estar ajudando e quando é que é o momento certo para buscar uma ajuda profissional? Perfeito, Thiago. Ótima pergunta. Qual é o momento certo de procurar terapia? Geralmente a gente procura terapia, Thiago, quando a gente já está lá no olho do furacão. Né? Quando a gente não aguenta mais, eu vou precisar de ajuda. Né? Eu já estou quase fazendo da minha vírgula um ponto final. Eu estou enlouquecido com aquela situação. Mas não tem momento certo para procurar terapia, Thiago. Eu acho que todas as pessoas têm que passar por essa vivência, porque na terapia tu começa a te conhecer, cara. Tu começa a mergulhar em ti mesmo, perceber as tuas respostas ao ambiente onde tu tá. Muitas vezes tu não está satisfeito com as questões que tu externaliza, é na terapia que tu vai trabalhar isso. E muitas vezes, cara, eu acho que a terapia ela tem que ter um meio, começo e um fim. Eu acho que a pessoa não tem que morrer na terapia. Isso é um propósito meu. Quero que a pessoa chegue lá, a gente avalie o que tem, e se tem alguma coisa vamos tratar, e se não tem alguma coisa, olha, até mais, se precisar, tem meu contato, pode me acionar e a gente vai trabalhar de novo. Mas não tem um momento certo de procurar terapia. Tu tens que fazer parte, tu tens que poder viver isso pelo menos uma vez. Por mais que tu te sinta bem, tô super bem, marca uma hora um psicólogo, vai conversar sobre a tua vida, como é que as coisas estão. E muitas vezes tu vai ver que tu não tá tão bem assim, e muitas vezes tu vai ver, é verdade, tô legal, tô mantendo bem, né? Então eu acho que não existe um momento certo, tá? Como é que a família pode ajudar? A casa de ferreiro tem espeto de pau, né? A família ela não vai conseguir tratar essa pessoa e organizar essa pessoa para que ela fique bem. Mas muitas vezes a gente tem famílias muito positivas que vão conseguir conversar, olha, né, não tá bem, respira fundo, vai dar certo, é só uma situação difícil,
né? E a família também ela vai esperar o olho do furacão para dizer, olha, tu tem que procurar ajuda. E às vezes é pior. A gente pode fazer a profilaxia disso, né? Poder perceber antes. Bom, o teu integrante da tua família começou a dar sinais, vai lá, olha só, quem sabe vamos procurar, né, ajuda de um profissional. Eu senti que tu já está há algum tempo assim. Por que, Thiago, que é importante a gente fazer essa profilaxia? Que daí a pessoa não adoece, ela não cria esse transtorno, não se transforma em um transtorno, esse sentimento que agora ainda está ajustável. Né? Não se precisa usar uma medicação porque ainda está ajustável. Eu vou encaminhar para o psiquiatra para usar a medicação quando está no olho do furacão mesmo, que não está mais dando conta dos sintomas. E aí sim entra em parafuso. E isso faz muito mal para a pessoa. Muitas vezes vai ter que induzir a medicação para conseguir dar conta dos sintomas. Mas tu vai tratar na terapia. O psiquiatra ele vai te dar medicação para acalmar os sintomas. E a terapia ela vai te ensinar a tu te perceber o que é aquilo que tu tem. Muitas vezes vai ter que usar a medicação por um bom tempo, às vezes até para sempre, mas para te ficar bem com a tua saúde mental. Quando a família busca ajuda, né, a gente consegue captar esse cliente, né, captar essa pessoa para poder trabalhar com ela o que precisa. Mas vale lembrar que muitas vezes essa pessoa que está dando todos os sintomas, ela é apenas um paciente identificado. Eu vou te dar um exemplo. Quando passa uma ambulância lá na avenida, a gente ouve o barulho e a gente pensa que tem alguém mal dentro. Às vezes a pessoa que está fazendo sintoma ela é a ambulância, tem alguém mal dentro daquela família. Então vale a gente pensar isso. E isso eu uso muito com criança, né? A criança ela está desajustada, ela está com sintomas, está com sono agitado, ela está com comportamento agressivo, está violento na escola, não está rendendo, e ela vai para terapia. E na verdade aquela criança ela passa em ambulância, ela só está fazendo barulho que a família não está bem. Então a gente precisa ajustar a família e a criança então ela se ajusta. E aí a gente foge da medicação. A gente foge de outros trabalhos que aí não precisam ser feitos porque já está atuando no ajuste familiar ali. Vale a gente lembrar, né, que as crianças, e assim como a gente, estamos perdendo o espaço de emoção. A gente precisa sentir nossas emoções. Então, tu trabalha com o teu cliente lá que ele está na frente do desafio. E aí dá vontade de chorar. Chora. Porque quando tu vai botar essa emoção para frente, né, vou chorar, eu vou saber por que eu tô chorando, vou me esvaziar daquele sentimento ruim, e aí vem a coragem. Bom, agora já me esvaziei, tô legal. E para criança a mesma coisa. Bom, teu filho saiu do controle, sei lá, a bolachinha caiu no chão, né? E ele começou a chorar, minha bolacha caiu no chão. Tu te frustrou, tu chorou, deixa sentir a emoção e depois pergunta, cara, a bolachinha caiu no chão. Como é que foi pra ti, assim, a bolachinha ter caído no chão? Tu conseguiu juntar? Tu soprou? Tu comeu de novo? Tu botou no lixo? O que tu fez? Abordar pra ver se é tão importante aquela situação pra ele chorar. Por que ele tá tão fragilizado assim? E às vezes a gente esquece disso, né? A gente caiu. E aí não foi nada, cara. Não, foi sim, caiu. Te machucou? E por que tu tá dando atenção e já não vai chorar? Ele vai chorar quando ele caiu e olhou pra ti, tu não tá nem aí. Ele vai chorar pra chamar a tua atenção. Mas, cara, caiu. Te machucou? Ele vai limpar o joelho e vai seguir em frente. Então, a nossa base como família, a nossa base como, né, um personal, como um terapeuta, é poder estar ali estendendo a mão no momento bom e no momento ruim. Cara, que papo sensacional, riquíssimo. E agora vou me encaminhando para finalizar aqui nossa conversa, que se pudesse continuaria o dia todo, com certeza. As últimas 3 perguntas. Tu acredita que é possível transformar a dor emocional em força e como? Que conselho tu daria para quem está passando por ansiedade, depressão, síndrome do pânico e acha que não tem saída? E existe alguma rotina ou prática que tu recomenda para manter uma mente mais equilibrada? Perfeito, Thiago. São perguntas bem interessantes. Vamos recapitular, né? A rotina é importante. A gente tem que ter rotina. A rotina nos ajuda a nos perceber, ajuda a organizar a nossa mente. Então, quando eu tenho uma rotina, eu tenho uma organização. E se eu tenho uma organização, está funcionando as coisas, né? Se eu vou numa fábrica de carro, tem uma linha de montagem, né? E essa linha de montagem é porque precisa ter uma rotina. Eu vou montar tal coisa primeiro, depois tal coisa, para sair, então, um bom trabalho. A nossa rotina faz a nossa vida dar um bom resultado, ser mais produtivo.
As pessoas hoje, elas estão muito mais adoecidas, Thiago, porque o nosso mundo está muito líquido, está muito agitado, e as pessoas não estão percebendo. Hoje as pessoas elas saem do trabalho, e quem não faz esporte vai para casa e tem muito mais coisa para fazer em casa, e ela não percebe que ela está desorganizada. Então, o que eu digo para essas pessoas que estão desorganizadas? Procurem rotina, procurem fazer exercício físico, é importantíssimo, né? Procurem sim terapia para poder organizar a sua vida, para poder organizar seus pensamentos, né, suas emoções. As pessoas que sofrem, Thiago, e acham que não tem saída, eu acho que as pessoas têm que fazer da dificuldade uma vírgula e não um ponto final, como eu tinha dito no início. Procurem ajuda, né? Vocês que estão sofrendo, né, as pessoas que estão sofrendo com ansiedade, com depressão, com síndrome do pânico, outros transtornos que existem por aí, procurem ajuda de um profissional, né? Procurem ferramentas com um profissional que vá te fazer bem, né? Que vai poder construir um mundo melhor, né? Para que a tua vida seja mais produtiva e que tu tenha excelência no teu dia, que tu consiga viver em paz. E hoje as pessoas dificilmente conseguem viver em paz. Elas estão sempre se cobrando, se culpando. Ah, não deu. Ah, não vai dar. E quanto mais a gente faz isso, mais difícil fica a luta contra tudo isso do mundo, né? Porque às vezes a gente percebe que nós estamos numa rotina tão bagunçada que a gente está cansado. Chega na quarta, quinta-feira, tu já está cansado, mas tu não faz exercício físico, tu não faz terapia, tu não procura ter um momento para ti. A gente tem que ter o nosso momento. Então fica de mensagem que a gente deve se perceber. A gente deve pelo menos parar 5 minutos do nosso dia, respirar e pensar, como é que estão as coisas para mim? Então acho que vale muito a pena a gente fazer essa reflexão. E esse teu final agora já antecipa a minha última pergunta para ti, que é para fazer um encerramento, que é, se pudesse dar um único conselho para alguém que está numa situação que acha que não tem mais saída, qual seria? Cara, um conselho, se fosse um conselho fosse bom, a gente vendia, né? Mas uma opinião minha, assim, a coisa tá difícil, né? Tá pesada, tá maçante, procure ajuda de um profissional. Procura ajuda. A gente nunca tá sozinho. Procura ajuda. Esse é o melhor conselho que a gente pode dar para uma pessoa que tá preso na sua mente, né? Que tá ali na gaiola fechada. Grita, busca ajuda. Buscando ajuda, tu vai conseguir te soltar, abrir essa gaiola e sair, voar por esse mundo, poder perceber que sim, tu pode ser muito feliz, né? Tu pode sim conquistar tudo aquilo que tu tem objetivo. Cara, que baita papo, e acho que a gente aprende aqui hoje que sim, existem alternativas para aqueles momentos que a gente acha que não tem mais saída, que sim, muitas vezes a história que a gente conta para nós mesmos não é a história verdadeira, e que a mente, assim como o músculo, ele é treinável, né? As pessoas que vão assistir o podcast, profissional de educação física, personal trainer falando sobre saúde mental, é porque o que eu identifico que o diferencial não é o tênis que tu compra, que é o tênis o último super ultra blast top para te subir uma corda, fazer um exercício físico, não é não é o melhor personal trainer do mundo, não é os suplementos mais caros, não é nada disso. Tu pode ter tudo isso. Se eu pegar 100 pessoas e der o melhor personal trainer do mundo, os melhores suplementos, colocar uma pessoa na casa dela para estar cozinhando todos os dias para ela, mesmo assim, a cada 100, talvez nem 10 cheguem no resultado que quer. Por quê? Porque vai se bloquear onde? Na mente. Na mente. Então, a mente é a parte aonde a gente precisa realmente treinar. Subir o treinamento da mente junto com outros tipos de treinamento, como o treinamento físico. Então, esse é o diferencial para poder chegar em qualquer lugar. Fabrício, muito obrigado pelo bate-papo aqui, incrível. E para quem quiser te encontrar, página no Instagram para te seguir, contato, faz teu merchandising aqui para nós. Então, Thiago, primeiro eu quero agradecer esse convite. Para mim foi enriquecedor também, né? E eu quero somar aqui com o que tu falou, que sim, a mente ela precisa ser treinada,
né? E tu é um profissional que tu tem um diferencial, porque tu vai treinar o teu cliente, mas tu treina com empatia, né? Tu modifica muitas coisas na vida dos teus clientes no sentido da saúde mental em si, e eu acho que está sim relacionado o exercício físico, né? O esporte em si, ele está relacionado com a saúde mental muito, muito, muito. Quando a gente fica satisfeito com a gente começa a virar várias outras chaves. Então a mente ela tá juntinho com o nosso corpo ali. E o teu trabalho é maravilhoso, Obrigado. Fenomenal. Então, para quem quiser, né, me procurar aí, entrar em contato, é @fabriciocoutinho.psi, o Instagram. Né? Lá já tem o link do WhatsApp, pode entrar, vai falar diretamente comigo e vamos seguir em frente, né? Buscar o melhor da vida. Cara, muito obrigado. E para você que ouviu até aqui, esse foi só o começo. Eu tô aprendendo a fazer esse negócio de podcast. Vou ler muita coisa ainda, porque não é natural, mas na caminhada fica natural. Mas o meu compromisso é um só. É trazer conteúdos que realmente ajudem a destravar a tua mente. Porque esse, para mim, é o maior impeditivo hoje em dia e vai continuar sendo cada vez mais. Se tu curtiu esse episódio, manda para alguém que precisa assistir e já segue o podcast para não perder os próximos. Muito obrigado por hoje e até a próxima.